Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. Mais uma vez aqui com a minha duplinha. Muito obrigada. Eu agradeço. Oi, gente, tudo bem? Antes de iniciar esse nosso bate-papo, que mais do que especial, né? Não, hoje tá top. Top, né? Aham. Antes de iniciar esse bate-papo, quero agradecer quem nos ajuda, quem sempre apoia para que o nosso projeto cresça ainda mais. Então, a Coliseu, Imobiliária Porta Nova, Restaurante Kyoto Sushi e Padaria Rose. Muito obrigada. E pode apresentar a nossa convidada? Nossa convidada hoje é especial, né? Especial. Ela Muito. tá aqui, ó, ela tá igual quando comecei aqui, tá com vergonha. Depois de sair daqui, não quero sair nunca mais, nunca mais. Muito prazer, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Hoje né? estamos com a Raquel. Raquel, apresente-se pra gente. Sim. Bom, Raquel Átila, primeiramente, 37 anos, mãe, esposa, mãe de 2 filhos. Sou gestora do Colégio Átila Curumim há 18 anos. Também escritora do livro Mulheres Extraordinárias, da qual eu conto a minha história, já a gente vai falar. Mas, acima de tudo, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, uma mulher que acredita na educação, principalmente, que tem poder de transformação. E uma empreendedora nata, com certeza. Fato. Eu sou daquele tipo de que senta na padaria e pensa, poderia montar uma padaria. Ou então eu vejo uma academia e já ligo para uma amiga, monta uma loja de produtos, ou uma escola e já vejo papelaria e já ligo para alguém também. Eu vejo oportunidade de negócio em tudo. Inclusive em Budas Artes, viu? Logo mais, já jogou pro universo. Já Vai ter jogou uma ali. nova unidade da escola da Raquel aqui, gente. Já pensou? Já pensou? Já pensou, hein? Já pensei. Já pensou. Já arrumar as crianças, já pensou em As escola. crianças já tem, já, o público já Já começou. deu público. É um prazer estar Obrigada, aqui, gente. obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Raquel, você falou que é uma empreendedora nata, né? Como que você começou a trilhar o seu caminho aí pelo empreendedorismo? Bem novinha, Adri. Eu tinha 18 anos, na verdade, eu nasci dentro de escola. Minha mãe sempre teve escola na Bahia, viemos para São Paulo e ela deu continuidade aqui. Mas com 18 anos, como a gente vinha conversando, inclusive, eu fazia letras e eu resolvi assumir o colégio. E eu digo que antes mesmo de eu ser diretora, eu fui tudo que uma pessoa precisa fazer dentro de uma escola. Eu fui tudo que uma escola precisa. Eu já fui da limpeza, fui da cozinha, atendi portão 5 horas da manhã, eu fui professora em sala de aula, estagiária, e na época eu era estagiária de uma escola da prefeitura, então eu recebia R$400 e resolvi assumir a escola. Minha mãe saiu totalmente da área e eu assumi, só que morávamos dentro da escola e nós somos em 6 irmãos. Então a escola era irregular, era informal, era uma escolinha, ela tinha uma sócia e desfez a sociedade, da qual ela montou outra escola, e eu assumi. Fiquei por 1 ano, nessa informalidade, com 15 crianças, afinal eu tinha 18 anos, então os pais ainda, estavam ali conhecendo, ainda eu era muito novinha. Então fiquei durante 1 ano nessa administração, conciliando com a minha vida de estagiária. Aí eu conheci meu marido, na época meu namorado, e ele me incentivou a regularizar a escola. Falou, você tem que sair daqui, do imóvel, vocês precisam regularizar a escola. Só que sim, sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum. A gente foi atrás de informação, então regularizei junto à Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Educação. E aí no primeiro ano batemos em 100 alunos. Eu mesma entregava panfleto nos comércios, desde sempre ali fazendo parceria, íamos fazer convênio com empresas da região, colando cartazes, falando, olha, eu divulgo a sua, você divulga a minha, E aí a escola foi crescendo durante esse ano, o tempo foi passando, a gente, com 3 anos, a gente já estava com o imóvel todo regularizado, o imóvel era lindo. E aí quando eu casei, meu marido foi esperar eu voltar da lua de mel e falou, amor, eu preciso te contar uma coisa. O dono vendeu a casa, E eu lembro que nos primeiros anos foram assim desafiadores, A gente, por falta de conhecimento, tudo foi aprendendo, vivendo ao decorrer do tempo. Eu digo que eu cresci
não foi por sorte, foi por insistência. Eu era muito guerreira, muito entrona, eu ia atrás de informação. Então, quando ele vendeu a casa, eu fiz uma reunião com os pais e eu falei, eu vou ter que me mudar, a gente está procurando imóvel. Na região tinha uma precariedade de imóveis regularizados, né? Você que trabalha com isso sabe. Então, procurei, não achava, até que uma avó de aluno ofereceu a casa dela para alugar, ali na região do Vila Caluna, em Boimirim. E, nesse meio tempo, a minha cunhada ofereceu o imóvel dela. Eu digo que Deus fechou uma porta para abrir duas, porque a gente tinha acabado de abrir conta jurídica, porque até então recebia mensalidades em dinheiro, foi tudo novo para mim, e a gente conseguiu crédito no banco, né? Então, com o empréstimo, eu consegui abrir as 2 unidades. Então, nesses 6 meses, foi de muita luta, a gente conseguiu abrir uma unidade de infantil e uma de fundamental. Então, de 100 alunos, fomos para 200 alunos. Falando assim, parece que foi bem fácil, mas não. Na prática, quem viveu, não foi. Eu lembro que no dia da inauguração mesmo, meu marido estava hospitalizado com gastrite nervosa, por causa de mão de obra, né? A gente sabe. Então, foi muito desafiador. E os vizinhos ajudando a mudar, mas foi assim, uma conquista que a gente dá valor, inclusive, né? E nós inauguramos e ficamos, então, com essas 2 unidades aí por um bom tempo. Eu comecei com a minha irmã com 14 anos, né? Então, eu em sala de aula, ela ajudando ali na secretaria. Hoje ela está comigo também. Minha outra irmã também cresceu, então nós estamos as 3 na gestão. Todo mundo vai aprender. As 3 na gestão. Então, é uma empresa feita de mulheres, né? De mulheres fortes. Hoje, nós temos uma outra unidade, que foi também um outro sonho, porque, afinal, nós começamos ali numa região mais carente, no Jacira, aí ampliamos para o Vila Calu, e eu sempre quis levar para uma região mais centralizada. Então, queria muito no centro de Itapecerica. Bom, então eu fiz um estudo de geolocalização, eu vi o perfil dos clientes ali da região, eu vi o ticket médio das minhas concorrentes, fiz um estudo de casas da qual eu queria manter a mesma característica que a nossa, que era com área verde, né? Porque eu queria manter o mesmo padrão. E fui fazendo esse estudo durante alguns meses, até que encontrei a região ideal, um público que eu queria alcançar, né? E aí eu investi nesse outro imóvel há 2 anos. Nós estamos com essa 3ª unidade, que é na unidade da Lagoa, né, ali em Itapecerica. Hoje com 100 alunos nesse prédio, mas com uma projeção aí de atender até 500 alunos no ano que vem, porque estão construindo torres, né, de prédios ali bem próximo. Então, a gente atende de berçário até o Fundo 2, atualmente. Estamos com 450 alunos, 70 colaboradores, dentre eles, inclusive, a maioria mulheres, que a gente estava fazendo um papinho agora. A maioria mulheres que deixam seus lares, deixam seus filhos em casa, para poder trazer ensino de excelência a outras crianças na nossa escola, né? Formar alunos críticos, alunos pensantes, formadores de opinião. Então, a gente está ali todos os dias para isso. Muito bom. Bacana. Muito top. Foi muita história, rápido, corrido, mas você vê a evolução. E a realização também, né, certeza. Raquel, de sonhos. Porque assim, você começou ali, como a gente fala, pequenininha. E agora, olha a evolução. E levou a família como eu disse, também. né? Antes eu tive que passar por todos os setores. Eu acho que é muito importante o gestor passar por todos os setores do seu negócio para você opinar com propriedade. Porque muita gente quer começar já de cima, né? Já quer montar um negócio e ser o chefe. E não é bem assim que funciona. Porque você vai ter um olhar mais humanizado quando você for tratar diretamente com o seu colaborador. Você já viveu aquilo, né? Então, você vai conseguir... Quais são as dores, as dificuldades. Exatamente. Compartilhar suas experiências. Olha, eu já vivi isso, eu sei o que você está passando. Então, você pode fazer assim. Eu, com certeza, aprendi com o tempo. Toda a parte contábil, a parte jurídica, burocrática, de documentação e regularização da escola, a parte de vendas. Tudo foi vivendo, errando, acertando, né? E assim eu consigo ter minha bagagem hoje. Porque se a gente começa de cima, não tem esse histórico aí
para poder ter propriedade na hora de estar na gestão. Raquel hoje é gestora, né, de 3 unidades, mãe, esposa. Como que dá para dar conta? Quais são os desafios aí para dar conta de tudo isso? Malabarismo. Não, e a Raquel com essa história toda super nova, Sim. cuidando de tudo isso. Exatamente. Na verdade não dá, Adri. Não dá. Só vai, né? Só vai. A gente tem que ter coragem, né? Uhum. Acordar todos os dias sabendo que não tem uma rotina perfeita. Uhum. Né? A vida da gestora é isso, é você lidar todos os dias com um novo desafio, Uhum. Sendo mãe, sendo gestora. Como eu disse, são 70 pessoas que estão ali na minha administração. São 450 famílias que contam comigo também, todos os dias confiam a nós o maior tesouro da vida delas na nossa escola. Então eu falo que é uma grande responsabilidade. Por que eu não montei uma loja de roupa? Ou algo assim que ficasse ali, né, paradinho? Não, eles se movimentam muito. Então eu falo que não dá para ser tudo perfeito. A gente faz com amor, tudo que for fazer, que faça com entrega. Que faça com amor. Então eu dedico o meu dia à minha empresa, com certeza 100% do meu dia à minha empresa, mas o momento que eu estou com a minha família, 100% com a minha família, eu ouvi esses dias assim, você consegue desligar no final de semana? Eu consigo desligar, eu consigo me dedicar como mãe. Porém, como eu faço a minha gestão brincando, eu gosto de fazer, então nas minhas horas vagas, eu me divirto fazendo algo para a empresa, não é um desprazer. Meu marido sempre brinca comigo e fala assim, nossa, mas você não consegue assistir uma série só desligada. Não, eu sempre assisto série selecionando as melhores fotos para mandar para o marketing. Eu sempre tô passando roupa, ouvindo algum vídeo relacionado à minha empresa, algo que eu posso agregar, pensando numa nova estratégia de marketing. Eu sempre faço algo conciliando com algo do meu negócio, mas é porque eu gosto de fazer. Então eu não canso fazendo isso. Eu por amo, amor, né? por amor. E realmente, não tem como dizer que é perfeito, mas todos os momentos eu me dedico 100% àquilo. E é um malabarismo todos os dias, né? O dia que ele for bonitinho pra escola, arrumadinho, com certeza ele não comeu direito. Mas o dia que ele comeu bem, ele foi com o cabelo bagunçado. Aí é assim que a gente vai levando. E a empresa, ela tá bem consolidada já, né? É claro que já teve momentos, como eu disse, que saía às 5 horas da manhã e abria a escola e fechava às 8. E aí à noite meu marido chegava do trabalho e a gente voltava para pintar, para varrer, capinar. Mas hoje, eu digo que quem olha hoje no salto não vê os bastidores de como foi lá atrás, né? É verdade. Muitas vezes eu me apresentei assim, mas quando o pai foi embora, eu tirei o salto, varrei o cabelo e falei, vai embora, corre. Então, acho que toda empreendedora vive isso. Mas hoje a empresa já está com uma equipe muito bem formada, uma equipe que eu confio, por isso que eu prezo muito pela capacitação dos profissionais, né, pela formação deles, para que eu saia que nem hoje e eu fico tranquila, sabendo que está bem gerenciado e elas já sabem fazer, mesmo eu estando fora. O marketing não fica tão tranquilo, né? Que o marketing já achou que uma nova unidade. Já se desesperou. Não, mas é por uma coisa boa. Sim, E é bom também, Raquel, você ter e a gente torce por isso também. essa consciência, né? De assim, a gente se cobra. Só que a gente também ter essa consciência, essa percepção, que talvez alguma coisa ali vai sair do lugar e não vai estar 100%. Porque a gente já se cobra muito. E é uma cobrança grande, né? Principalmente por ser grande. mulher. Sim. A gente faz o dobro e tem o reconhecimento pela metade. Mesmo assim, entrega excelência. Exatamente. A gente é Então, cobrada disso, né? Por ser mulher, precisa dar conta. E é exatamente isso. Tem hora que não dá tudo, conta. né? Então, Começando pela aparência física, autoestima da mulher, saúde, o financeiro, os filhos, o marido, que há de você de não estar bela também, pronta agora. E a empresa, com certeza. Então, eu acho que a gente tem que conciliar tudo. Há uma cobrança. Mas o dia que não dá certo, tá tudo bem também, né? Tá tudo bem também. Porque a gente precisa preservar a nossa saúde mental, e o emocional, né? Sim, porque assim, se a nossa saúde mental não estiver legal, nada mesmo vai estar legal. E toda vez a gente fala sobre isso, né, amiga? Que é muito importante.
Nós, mulheres, a gente se cobra todo dia. Já sai cobrando, já dorme cobrando, já tem que fazer isso, aquilo. E vai esquecendo, às vezes, um pouco de nós mesmos, né? E reflete. Você Com certeza reflete. muito. Porque se você tá com o emocional ruim, a sua autoestima baixa, a saúde também deixando a desejar, Sim. reflete naturalmente na sua empresa, nos seus negócios, nos seus filhos, né? Então precisa estar bem equilibrado tudo isso. É que não tem jeito. Nós mulheres, nós somos nosso cartão da nossa família, Exatamente. nosso cartão da nossa empresa. Sim. Então a gente tem que estar bem. Com certeza. Exatamente. Você é apaixonada por educação, né? Você respira educação. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de entrevistar pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Não é só, igual você falou, né? Eu vivo o meu trabalho, você vive esse sonho, você vive essa realização no seu dia a dia. Não fecha só a porta do colégio e fala, pronto, segunda-feira eu volto. Exatamente. Não, viver aquilo também no seu final de semana e não deixar de fazer outras coisas, mas viver isso com amor. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou suspeita para falar do meu próprio negócio, né? Mas eu acho que a escola em si, em geral, todas as escolas, né, que na nossa região, inclusive, deveriam ser, inclusive, mais valorizadas. Porque a escola é a chave de tudo, né? É o alicerce, principalmente escolas de educação infantil. Sim. E eu sou suspeita porque eu sou mãe de duas crianças que estudam na minha escola. Então, eu tenho o olhar de gestora, de diretora escolar, mas eu tenho o olhar de mãe também. Então, quando eu pego a agenda do meu filho ali, né, no celular, eu olho, eu vejo com um olhar de mãe também. E como eu disse sobre a formação dos professores, eu acho que é essencial, mas é principalmente a questão do amor, né? E eu tento transparecer a minha paixão, o meu sonho, que elas estão colocando em prática e realizando, que é trazer o ensino de excelência para a nossa região. Porque é fácil você fazer um bom trabalho e ter um ensino de excelência, um trabalho impecável, estando numa região de alto padrão. Agora faz isso numa região de baixo padrão, numa região de classe média baixa, de classe baixa. Quando eu vou nos eventos, nas feiras, que eu busco empresas, parcerias para trazer para nossa escola, eu sempre vejo o ar de espanto, inclusive das minhas irmãs ou dos próprios pais, falando, não acredito que você vai trazer essa marca ou essa empresa para trabalhar com meu filho. E realmente eu vou fundo, eu sou meio doida mesmo, eu vou e falo, a nossa região precisa muito desse serviço, só que nós não conseguimos pagar esse valor. O que você consegue? A gente corre atrás. Então, tudo que há de melhor no mercado na área de educação eu levo para minha escola. Eu lembro quando a gente abriu o ensino bilíngue, a proposta o programa bilíngue no colégio, isso há muitos anos atrás. E foi tão novidade que eu lembro que os pais se espantaram, falaram, nossa, mas você vai trazer inglês todos os dias no colégio, mas meu filho é tão pequenininho. Foi uma grande novidade e foi tão assim pioneiro na região que nós recebemos moção de aplausos na Câmara Municipal pelo trabalho, nós passamos, né, em matérias no SBT e falando sobre que é uma região periférica e mesmo assim tem esse tipo de prestação de serviço. Nós colocamos as câmeras, monitoramento, tem 15 anos, 18 anos de escola, 15 anos de monitoramento de câmera e os pais acessam em tempo real. Foi também um boom, né? Na época, eu não sabia como implantar, eu e meu marido estudando as possibilidades, aí encontramos um bom parceiro que está comigo até hoje, e os pais acompanham e assistem ali em tempo real, traz uma segurança, uma transparência. Então, isso é amor, isso realmente é mostrar que, independente da região, eu ouvi, acho que no seu último evento, vocês falaram, assim, as pessoas têm mania de, porque aqui no bairro não precisa ser tão bom. Precisa sim. Precisa sim. Porque muitas vezes a gente acaba saindo da nossa região para buscar lá em São Paulo, né, no centro. E tem todo o percurso, né, o trabalho de pagar transporte e tudo para lá, você pode pagar um bom serviço. E pagam, sim, com certeza, porque aqui na nossa região tem pessoas que valorizam o bom, né? Então, é um serviço bem feito aqui na nossa região. Então, fornecer esse serviço de qualidade na nossa região, para mim, é o mais gratificante.
porque eu sou mãe e eu precisaria levar meus filhos para essa outra região para poder proporcionar isso para eles. O que eu não tive, estudei a minha vida inteira em escola pública. E quando eu me formei, eu fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, MBA, foi tudo com muita luta, né? Então, já a Laís e o Hugo, que são os meus filhos, com certeza eles vão poder ter um ensino melhor lá na faculdade, até numa faculdade pública, se possível, porque eu proporcionei um ensino de excelência agora na infância, coisa que eu não tive, além, não só o ensino, mas além da segurança, do conforto que eles têm estando numa escola particular. Então, com certeza, isso já é muito gratificante para mim, eu consigo transmitir esse amor para a equipe, para os pais. Eles compram a minha ideia, né? Então, quando eu falo assim, gente, eu tô com um novo projeto, aí os professores abraçam e os pais acham que é loucura e falam, não, vamos que vai dar certo. A gente apoia. Então, com certeza, é isso, Dri. Isso faz diferença, né? Porque tanto na equipe, né? Porque assim, a Raquel já falou e dá bem perceptível que a sua equipe já é de anos, tá? Ali com você, Sou grata. Ali concreto, uma equipe montada, que isso faz a diferença, né, Raquel? Então, e aí isso por trás, o pessoal também precisa verificar que a mão de obra hoje está difícil. A gente vê todas as pessoas que a gente fala, mão de obra é difícil. Então, como consolidar essa mão de obra? Como trazer essa mão de obra pra gente? E é isso que é uma coisa que você faz muito bem. Confesso que não é fácil. Infelizmente, a formação lá na faculdade já está um pouquinho precária. Não só pelo formato digital, online, mas eu acho que o conteúdo em geral, né? Tá bem precário. Eu lembro que quando a gente abriu a unidade da Lagoa, há 2 anos atrás, nós recebemos quase 3.000 currículos. Gente! Meu irmão, inclusive, é RH da escola e ele criou um link da qual os candidatos podiam anexar seus currículos e foi assim, a gente ficou abismado com a quantidade de currículos, né? Mas dentre esses 3.000 currículos, na triagem, a gente já viu que muitos não tinham experiência. O que para nós nem é tão relevante, porque a gente forma e capacita dentro da nossa escola. A gente tem tanto empresas parceiras que fazem essa formação, como a nossa escola também é formadora de professores. Porém, vinham com muita defasagem, né? Então, na escrita, né? Tudo mais. E aí, na entrevista, para selecionar, às vezes, de 50, eu tirava 2 candidatos bons. Então, realmente está muito desafiador. Mão de obra, o preparo, né, deles está bem complicado. Mas os que estão lá, a maioria já está há bastante tempo, e os que entram têm essa assessoria da coordenação, né, e das formações que a escola dá. Vai ser bem encaminhado. Sim. Tem que ser, que é uma responsabilidade muito grande, né? E é levar com muita responsabilidade, né? A partir do momento que você abre a escola de uma forma virtual para que o pai possa acessar de qualquer lugar, isso passa uma segurança, né, pro pai, né, de colocar o seu filho, porque hoje eu acho que é o maior conflito, né, de todas as mães, né? Não sou mãe ainda, mas eu acho que aquela questão de preciso trabalhar e preciso deixar meu filho. Com quem eu vou deixar meu filho? Eu vou confiar para outra pessoa. Exato, imagina, se pegar aquele nenenzinho. Olha, a minha irmã, que é minha sócia... minha criança debaixo do... Então, a minha irmã, que é minha sócia, ela tem um de 6 meses agora, né? Mas ela voltou de licença e estava com 3,5, quase 4. E a gente sente isso na pele. Deixar nosso bebê, nosso maior tesouro lá, aquela coisinha fofa. Na responsabilidade de outra pessoa. Aí, pensa como conforta você olhar e falar, tá tudo bem. Ai, que bom, ele tá bem, né? E o formato não é para vigiar, mas é para matar saudade, é para trazer conforto, é transparência de você poder compartilhar os melhores e os piores momentos, porque tem dia também que o berçário tá um caos. Sim. E tá aquela correria, os brinquedos estão todos jogados, os bebês estão lá chorando, mas a mãe tá vendo. Sim. E aí ela às vezes liga, com certeza, tem mãe que liga, fala, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, mãe. Então eu acho que essa transparência que é importante, né? Esses dias eu até vi um vídeo, eu não sei se você chegou a ver, da mãe que ela tinha postado, que ela tinha 4 nenenzinhos, acho que devia ter pouca idade, e
A colaboradora tava sentada e o nenenzinho levantou e saiu andando, assim, ó, os braços dela. Aí a colaboradora até chorou e falou assim, vem aqui pra gente mostrar pra mamãe. Então, é muito legal. Imagina essas conquistas. Às vezes elas falam assim, Raquel, tem como você puxar tal hora da câmera? Porque ele deu os primeiros passinhos dele. Você tem como gravar e mandar pra mãe? Então, esses momentos que a mãe deixou de participar, mas nós participamos por ela e registramos aquele momento para que ela não perca, né? E hoje em dia não tem como, as mães precisam trabalhar, as mães às vezes perderam naquele período de... preferiram viver a maternidade e deixaram às vezes algum sonho de se formar e aí ela retorna, né, para essa carreira dela depois, pós-maternidade. Aí é um momento que ela conta com a escola, né? E dá pra ficar também um pouco mais tranquila pra poder atingir os objetivos dela também, né? E aí a gente fala assim, trabalhou, vai sair que vai trabalhar, porque também precisa dar uma qualidade de vida melhor pra família. Com certeza. Os filhos. E uma paz, né? Uma paz pro coração da... Não que fica paz 100%, né? A gente vê na mídia tanta coisa, né? É. Então, tenho certeza que as mães já ficam inseguras desde o primeiro dia, né? Então, com a escola, traz essa segurança maior. Não é só uma pessoa, são vários colaboradores, né? Que estão trabalhando em conjunto. Não vai correr o risco de faltar, vai estar todo mundo ali, né? Então, tenho certeza que a escola é a melhor opção. Tem seus ganhos e perdas, né? Tem vantagens e desvantagens, como você não presenciar esses momentos, né? Mas a escola com certeza tem mais vantagens. Porque questão de estímulo, de desenvolvimento, o ganho é gigante. Eu falo que no comecinho, mas a gente sente mais porque eles são mais doentinhos, principalmente nessa época de frio, né? A questão do contágio é muito rápido. Porém, depois que passa essa fase, vem a imunidade, aí eles já... Só alegria. Já tem mais vantagens do que desvantagens, porque desenvolvimento é inigualável, assim, eles realmente desenvolvem muito mais do que em casa. Estando em casa. Com certeza. Os seus têm quantos anos? Tem 7, um menino de 7 e uma menina de 12. E como que é essa rotina aí, mãe, diretora? Como que é esse diálogo? Olha, aí? Eles dois estudam de manhã. Eu moro aqui em Cotia e a escola em Itapecerica. Então eu levanto às 5 da manhã e aí começa a correria. A correria, né? Enquanto meu marido faz o nosso café, aí eu já encaminho eles para se arrumar, um banho, pegando mochila, né? Aí quando a gente desce arrumadinho a gente já toma café juntos, os 4, e já sai para a escola. Aí eu mesma levo eles, né? Então, o legal é que, você até perguntou sobre a questão da divisão, eu vou no caminho, às vezes, conversando, o Hugo, às vezes, capota atrás, mas a Laís vai conversando bastante comigo, então a gente vive quase 1 hora, 50 minutos até a escola, compartilhando isso, né, esse momento, e na volta também. Então, é uma vantagem para mim incrível, assim, você poder viver esses momentos com os filhos, né? É uma convivência, né? Sim, com a certeza. convivência real que hoje está tão difícil, a gente está tão corrido. A maioria das mães, vai de perua, pega na escola, alguém pega na escola quando chega, às vezes já tá dormindo. Não consegue ter esse contato, essa convivência, saber o que realmente tá acontecendo, né? Não, essa parte, graças a Deus, muito privilegiada pelo fato de proporcionar isso para eles. Então, eu levo eles para a escola, aí eu não fico fixa numa unidade só, então eu tenho a minha agenda, né? Eu chamo de gerenciamento de tempo, porque senão se você tiver uma síndrome da porta aberta, esquece. Principalmente mãe de aluno, a gente falou inclusive, né? A gente acaba sendo psicóloga, sendo amiga, então tanto mãe de aluno, quanto professor, quanto aluno que quer, posso falar com você, diretora? Pode, aí conversa. Então, eu tento o máximo possível ter o meu gerenciamento. E aí eu saber que naquele dia, naquele horário, eu estou em tal unidade, lidando seja com a parte de marketing, reunião com marketing, contábil, ou fazendo algum feedback com o professor, ou pegando alguma informação de eventos que vai ter. Então, aí eu vou seguindo, deixo algumas janelas livres para algum atendimento. Então, quando alguma mamãe manda, Raquel, eu quero marcar com você, eu falo, olha, que dia fica melhor para você? Tal dia, tal horário, a gente consegue encaixar. Então, eu consigo gerenciar meu tempo muito bem, inclusive é muito importante, porque senão você não consegue... você se sente um inútil no final do dia, você fala, fiz tanta coisa e não fiz nada. Então, isso é muito importante, né?
eu gerencio esse tempo. E aí, nesse dia eu estou numa unidade, vou para a unidade do Jacira, que é onde atende Fundinho 1 e 2. Então, eu consigo atender todas as demandas dali. No outro dia eu vou para a unidade do Calu, outro dia eu vou para a unidade da Lagoa. E aí a gente vai administrando. Isso. E também com relação, eu tenho minhas duas irmãs, claro que uma é psicóloga, atende outro segmento da escola, e a outra é coordenadora, mas a gente compartilha muito, assim, de todos os temas que acontecem, né? Principalmente com essa ferramenta de WhatsApp, tudo que acontece em uma sabe da outra. E às vezes eu tô numa unidade, alguma professora me liga e fala, Raquel, você vem pra cá hoje? A gente pode bater um papo? Então eu subo. É pertinho, a distância a maior distância é de 15 minutos, assim, 20 no máximo. Então, dá pra ir. É isso. É corrido, mas é gostoso. Bacana. Outros projetos? Bom, o livro foi um dos projetos, né? Eu acho que eu tava até comentando com as meninas que foi uma das realizações pessoais, porque a parte jurídica, eu tenho a Raquel Jurídica, que é a escola, então é o nome da escola, mas eu tinha meus projetos pessoais também como pessoa física, realizações profissionais, né, e pessoais. E então o livro foi um deles, porque eu me formei em letras, então sempre gostei muito de escrever, mais do que falar, apesar de não parecer. Eu falei que eu ficaria com muita vergonha, mas eu falo mais que tudo. E eu recebi esse convite. O projeto Mulheres Extraordinárias, inclusive já está internacionalmente, ele já está há bastante tempo. Eu participei da 5ª edição e o prefácio, inclusive, é da Luísa Brunet, que é um nome assim, uma mulher poderosíssima. Ela conta também a história dela, mas com foco mesmo em falar sobre a trajetória, seja jurídica, trajetória como gestora de alguma empresa, ou uma história de superação, né? E nesse livro eu conto a minha trajetória como gestora, fazendo uma correlação às 4 estações do ano, tá? Então eu falo um pouquinho assim dos meus dias de primavera, os dias mais floridos, aquele que a gente está empolgada, monta a empresa, vem os sonhos, fala, vai dar certo, né? Mas também a gente passa pelos dias de verão, que é aquele dia intenso, de muito trabalho, de muitos clientes chegando, mas a gente passa também pelos dias cinzentos do outono, e aí os desafios, né? Aqueles dias mais duvidosos, que a gente não sabe se, como diz, as folhas vão cair ou não. Os dias de inverno foram os dias mais desafiadores. Cito, inclusive, a pandemia, que foi para mim o período mais desafiador como empreendedora. Eu acredito que muitas também passaram. E aí eu faço essa relação. E aí eu conto um pouquinho da minha história, fazendo uma relação a essas estações. E eu falo no meu livro, né, que é uma frase que eu levo para a vida, que é: não tenha medo do inverno. Se hoje eu sou primavera, porque eu soube passar por ele. Porque a gente tem tanto medo, né? Todos os dias, né? Não vai dar Todos certo. os dias, E dá sim. Se não fosse o inverno, a gente não teria tanto aprendizado para poder chegar na primavera, né, com sucesso. Muito legal. E nesse livro eu tive uma oportunidade de crescer profissionalmente. Eu participei de uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. Eu também tive uma homenagem na Bienal do Livro. Estar na Bienal do Livro como autora, nossa, eu falei, gente, foi incrível. Eu fui meio que nas nuvens, sem entender muito o que estava acontecendo, porque a gente sempre vai como leitor, né? E estar como autora foi uma experiência única, incrível. Porque do meu lado tinham estantes com Maurício de Souza, com autoras assim maravilhosas. Eu falo, quem sou eu, Senhor? Meu Deus, como se eu dou honras assim, uma pessoa tão pequena. E eu tava lá como autora, recebendo a minha família, recebendo amigos, e às vezes leitoras que chegavam e falavam, posso tirar uma foto com você hoje? Especial isso. Né? E junto com outras mulheres incríveis. Tem histórias no livro da qual eu participei, de mulheres assim que contam, falam, nossa, teve uma dona da rede Wizard que conta toda a história dela, a trajetória dela, das unidades que ela montou, outras que hoje são missionárias. Então, cada uma contando da sua empresa ou da sua história em formato de superação, incentivando outras mulheres a começarem também o seu negócio, a sua história, né? Então, foi muito gratificante participar.
Que é Legal. importante, né? Ver que dá certo, né, Sim, Raquel? dá, começa certo. com Precisa ter o coragem que que vai tem. dar certo. Exatamente, começa com o que tem e, Uhum. claro, sempre se apropriando de muito conhecimento, porque se você montar Uhum. sem conhecimento, Sim. vai por água abaixo. Isso mesmo. Então, se capacitar, dar o seu melhor, ter diferenciais, né? Nunca copiar uma concorrente, né? A gente se inspira, mas a gente tem que ter uma identidade, tem que ser diferente. Uhum. Então, isso é muito importante, ter esse posicionamento, ter sua marca, a sua cara, né? E colocar a sua essência nela. E é isso. Raquel, hoje qual que é a sua maior realização, sua conquista? Aquela que você olha e fala assim... Com certeza, cada unidade é como se fosse um filho, né? Então, Uhum. para mim, com certeza, é uma conquista muito grande, né? Olhar para trás. Porque, como eu disse, em um podcast não dá para te contar tudo, eu ia fazer todo mundo chorar. Foram muitas A gente ia lutas. chorar mesmo. Uhum. Então, nem se fala. Aquele momento que eu te falei que a gente foi, quando eu tava falando que eu fui ao banco, abri conta jurídica, me passou uma história na cabeça. Eu lembro que eu fui com meu esposo e o carro ferveu praticamente na frente do banco. E a gente teve que empurrar o carro. E quando eu entrei no carro, eu olhei pro meu marido, ele tava cheio de lágrimas. Não acredito que você tá passando por isso, amor. Eu falei, a gente vai conseguir. Uhum. Então, cada conquista que eu tenho hoje, eu sou muito grata, porque nós viemos de uma pobreza muito extrema. Nós viemos da Bahia com muitas dificuldades. Nós somos seis irmãos, né? Uhum. Então, minha mãe veio de ônibus de viagem, chegamos no rodoviário, olhando... Eu lembro que eu falei assim, pai, aqui que é São Paulo, né? Porque a gente veio para uma região mais carente. Então, eu morei muito tempo numa região de Itapecerica. Então, olhar para trás e ver a história é muito, muito gratificante. Então, com certeza, não caberia dentro de um livro, não caberia dentro de um podcast, porque foram muitas lutas, porém muitas conquistas. Sim. Né? Eu acredito que nada foi em vão. Tudo que eu vivi veio em formato também de aprendizado. Como eu disse, aprendi tudo vivendo. Quem você é hoje, né? Sim, com certeza. Tem que passar por isso. Não pode se desesperar, né? Não, e o que a Raquel falaria pra Raquel lá de 15 anos atrás hoje? Você vai conseguir, que você é arretada. É isso. Você vai conseguir, que você é doida. É porque tem que ter coragem, né? Uhum. Tem que ter garra e não pode ter medo. Né? Quando eu recebi o convite, meu marido brincou, você vai pro podcast? Eu falei, vou. Mas você sabe como é que não? Mas eu vou assim mesmo. A gente tem que ser, não pode ter medo. Né? A gente tem que ter essa confiança no nosso negócio, primeiramente, vender com muita propriedade, muita segurança, porque você sabe que é bom, né? Porque também, se eu não confiar no que é bom, às vezes vai numa empresa e a pessoa já te fala do preço, falando, mas se você precisar de um desconto, imagina, você mostra e você fala, isso aqui é bom. E você tá pagando ainda barato pelo que eu tô te oferecendo, que é muito bom. Então, e educação é muito diferente, né? Porque educação é uma questão muito social também. Não é só pelo dinheiro, né? Claro que é uma empresa, é muito importante que todos saibam que é uma empresa. Precisa ter lucros, né? Mas a educação tem um cunho muito maior social, principalmente na nossa região. A gente recebe muitas famílias que acabam compartilhando suas histórias, né? Lidar com todos os desafios daquela família, com cada particularidade. Tem muita inclusão, então a gente recebe muitos casos também. Então, com certeza... Não é o preço, é o valor que você está É o valor que você está fazendo, adquirindo, né? Mas você mostrando isso com propriedade traz segurança para quem está comprando. Sim. Né? Porque ela sabe que é bom, então... Porque a gente tem que ser tudo, né, Raquel? A gente tem que ser o posicionamento, o marketing, a imagem, o RH, o psicólogo, tudo. Não adianta você falar assim, eu sou a dona só e eu delego funções. Você delega, mas você gerencia também. Você acompanha de perto. Sim. Porque senão ele... né? Desvia. É como diz, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Exatamente. Então, necessário. Eu estou presente. Eu falo que eu estou numa unidade, mas eu sei dos problemas, dos desafios, das dificuldades que está passando a outra. Então, eu consigo, mesmo estando em uma, estando presente também, de alguma forma, na outra, acompanhando. Porque não adianta, se você estiver longe e não gerenciar aquela equipe, né? Por exemplo, vendas.
Eu aprendi muito com uma empresa parceira também, nossa, que as meninas do atendimento, que é a primeira pessoa da qual o pai vê, né? Elas precisam gostar de vender. Elas precisam, não pode ser só porque ela foi contratada, é formada naquela área, não. Ela precisa gostar de vender. E vender uma matrícula é muito mais que vender um produto, né? Você vende com muito mais amor, com muito mais essência, né? Você vai falar, você tem que agregar valor àquele ambiente, porque aqui é a quadra. Quadra toda escola tem. Aqui é a cozinha, aqui é o lactário. Não, mas o que o seu filho vai ter de experiência naquele ambiente? Hoje tudo é experiência. Você vai no restaurante, você vai para comer? Não, você vai para tirar uma foto naquele painel. Ou você vai naquele restaurante porque ele é temático, né? Por que a escola não pode ser diferente? Inclusive a minha tese foi sobre isso no mestrado. Por quê? No MBA. Porque a mãe, o aluno sabe que vira ano após ano, ele vai ver nuca ali na frente dele, né? E todo dia aquela mesma sala, aquele mesmo ambiente. Então, eu quis comprovar que a escola ela precisa mudar a cara, mudar as experiências que vai proporcionar para o aluno. Porque ainda mais nos dias de hoje, né? Os alunos enjoam. O nosso sinal, por exemplo, é um sinal musical. Aí os alunos ficam pedindo música, né? BTS, essas músicas da geração de BTS e Blackpink, essas músicas assim. Claro que a gente, né, olha ali a letra antes, mas a gente coloca um sinal musical, porque aí eles vão pro recreio ou vão pra saída. Já vai mais animado. Entra mais animado também, né? Então, tudo isso foi muito bem pensado, porque hoje a gente tem que proporcionar experiência para o cliente, para o aluno, né? Para a família. Então, senão você fica para trás. E a vontade, né? Ter aquela expectativa. Eu falo por mim, nossa, gente, adorava. Até hoje, ontem eu fui na Calunga, eu já vim com marca-texto, que eu amo material escolar, eu amo, sou apaixonada por material. Eu gosto de escrever, eu amo. Eu gosto de material escolar, eu amo. Bem menininho. Então a gente ficava naquela expectativa, nossa, vou pra escola, material novo. Então é isso que o seu público precisa, né? Ter uma expectativa de encontrar, assim, a música já é uma coisa que eles podem escolher. Então eles têm uma liberdade, assim, e eles passam um período grande lá. Então eles precisam se sentir num lugar aconchegante. Exatamente. Com certeza, é isso que foi pensado mesmo. Senão a escola fica tudo igual. E aí, como eu estava voltando à parte de vendas, ela agrega valor. Então, seu filho aqui nesse espaço, na quadra, ele vai trabalhar coordenação motora, noção de espaço, noção de tempo, postura, disciplina. Então, na aula de capoeira, ele trabalha lateralidade. Na aula de educação física, né, acabar com o sedentarismo. Então, ela agrega valor naquele ambiente, porque senão a escola é tudo igual. Então, a gente, desde o atendimento, a gente já forma aquela vendedora para ela agregar valor à nossa escola, nossos ambientes, né? Aqui na nossa sala de aula, por exemplo, você está vendo os projetos, a gente está trabalhando aqui um projeto contra o bullying, a gente está trabalhando isso, para que o pai ele se sinta pertencente daquele ambiente. Meu filho realmente vai conseguir viver aqui uma boa experiência na sua infância, não é só apenas estudar. Porque o nosso ensino ele é muito, muito bom, muito consolidado, porque é de um sistema renomado, porém, ele precisa estar agregado a outras áreas. Então, a gente trabalha de forma integral, de forma completa, não só o aprendizado cognitivo. O aluno, ele também se preocupa com a parte social dele, a parte emocional. Então, a gente tem, inclusive, um programa na escola de socioemocional, que a psicóloga entra dentro de sala de aula uma vez por semana e trabalha emoções básicas na educação infantil. Muito importante. Sobre raiva, lidar com a raiva, lidar com medo, porque tudo bem chorar, mas estou chorando por qual motivo e como eu vou lidar com aquela dor, né? Então ela trabalha o socioemocional na escola, mas também as atividades físicas de capoeira, né? Com muita ludicidade, claro, muita brincadeira, não é só o jogo de capoeira, mas é muita ludicidade. O inglês, que querendo ou não, também é uma necessidade atual. Música, que também é muito bom, né? Trabalha muito bem, um professor incrível também em sala de aula. Então, é de forma integral, porque é um cuidado, desde o cuidado fisiológico, básico do bebê e da criança, até essas partes também, como cognitivo, emocional, social, físico, completo, de forma integral. A escola não pode ser mais só ensino, né? Tem que ser tudo completo. Que além.
A Luísa já tem escola, viu? E eu já vendi. A Luísa já tem escola, entendeu? Já vendi, já faz a matrícula. Ela vai com Luísa. 7 anos, assim? Não, ela não vai com 7 anos. 7 anos ela já tem que estar falando inglês fluentemente, não é, Raquel? Com certeza. Não, olha isso. Depois de Eu já vendi, depois dessa. Não, isso é uma certeza, isso é uma confio. certeza. Não, eu confio plenamente. Faria matrícula? Eu Faria com toda certeza. Não tem nem a criança. Não tem vaga pra gente, Ó, não há. já vaga pra tem gente, o não há. nome da criança. Isso, já faz um pré-contrato. Ó, já tem o nome da criança, tem a madrinha da criança, Meu Deus. Já tem escola. já tem escola. Perfeito. Essa é a Ótimo. intenção. Agora só tá faltando a criança, né? É. E o pai da criança. Meu Deus. Na verdade, já faltou no pai primeiro, né? Deus. Vamos pensar primeiro Já no se pai, antecipou. pra depois aqui a Isso, tá criança. faltando o pai da criança pra fazer a criança. Mas tá tudo certo. Mas eu já encaminhado. faria. Eu já falei que eu já Não, eu, certeza. compraria. É, Eu vou começar já a Tô vender, no caminho inclusive. certo. Tá, tá ótimo, foi muito bom. Essa é uma certeza. A Luísa já sabe já pra onde ela vai estudar. Mentira. Já tá encaminhada. Já tá encaminhada. Já tá encaminada. Vai ser sensacional. Quando? 2027. Tá bom. O pai já fazendo as contas ali, ó, de quanto ele vai pagar. Não, eu não vou ter criança, Raquel. A gente não vai ter criança. Não, né, amor? Olha lá. Ela vai levar a minha criança Eu pra vou levar a escola. criança dela pra escola. Esse Bom. tipo de mãe que chega É. com 3. Esse tipo de pessoa que fala que não vai ter. Ah, não, fala. Ela jogando. Eliminado. Mas olha, eu tenho certeza que depois desse podcast não deu uma vontadezinha, não coçou o útero, não, ali. Ai, Não, vontade de Raquel. falar. Não, Raquel. Não, o meu coçou. Não, da Adri é só falar um pouco, já tá. Não, o meu é só um pouquinho Olha, assim. assim, eu quero ver ele de verdinho, eu quero ver ele fazendo capoeira. Aí eu já pensei, não, vou acordar 5 horas da manhã nem a pau. Pra preparar. Não. Como eu ouvi uma frase Você que fala vai, assim. você vai acordar assim. Não, eu vou. Eu estudei a vida inteira, levantei cedo pra ir pra escola e eu achei que tinha acabado. Aí quando a gente tem filhos, Tem que levanta estudar de tudo novo de pra ir pra novo. escola. Aí volta. Tudo de É. novo. Volta. Não, mas Fazer você vai ter que levar pra lição, escola, tem que ir, aprender, tem que ir. Tem que o quê? Tem que participar. Não, eu vou participar da festa. Ela fala, eu busco. Do ano novo, da formatura. É, eu busco. Que aí já vai estar mais tarde. Ai, meu Deus. Legal. Raquel, a gente ficaria aqui, eu acho é uma que por delícia conversar, horas né? conversando. Eu acho que, Passa rápido, como eu não falei, Passou, nossa, voou. como eu falei, é muito apaixonante, né? Escutar quando a gente tem amor mesmo pelo que a gente faz. Eu falo que eu não tenho a Luísa ainda, mas eu tenho o primeiro Notícias, que é meu filhinho. E eu falo com muito amor do meu negócio. E quando você trata não só o seu negócio, mas você trata de vidas, você trata de famílias. São pessoas que, obviamente, a gente não acorda todo dia motivado, mas você acorda com aquela motivação de falar, eu quero fazer pelos meus filhos, que é a educação que você encaminha tanto em casa quanto na escola para os seus filhos e o impacto que você gera em tantas famílias, na comunidade. Com certeza. Então, é muito significativo o seu trabalho. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Desejo para você muita motivação Igualmente mesmo para pra acordar vocês. todos os dias e ser cada vez uma mulher obrigada. ainda mais incrível. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que estar aqui. agradeço, foi uma delícia. Volte mais realmente. vezes. Volte. Não, volte, por favor, volte mais Volte vezes. mais vezes. Estou na Com unidade Embu das certeza. Artes, que é o ano que vem já vai estar por aí. 2027 eu Desejo faço muito matrícula. sucesso, prosperidade, gente, energias ótimas que Ai, amém. Já deu Obrigada. Obrigada. Obrigada, Vontade não Raquel. falta, Uhum. coragem também não, Sim, porque eu sou isso doida, mesmo. como eu disse. Né? E com certeza, mas foi um prazer, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada. E foi, assim, pra mim, uma realização incrível estar aqui. Foi muito legal, muito gostoso. Obrigada pela Obrigada. confiança, Foi minha leve, amiga né? também, de Foi ter leve. É aceito isso mesmo. nosso Obrigada. convite. Muito sucesso pra vocês. Obrigada e é isso, gente. É isso mesmo. Ó, a Raquel vai abrir a unidade de Embu, a Luísa vai ser aluna da unidade de Embu das Eu Artes. tenho certeza. A já, primeira, inclusive, que eu já tô vendo ela fazer pré-contrato antes mesmo de ter, né? já uma tá unidade. pronto, já tá aqui, ó. Tudo Não, já na tá, minha- já- tá certo, já. tá Isso aí. certo, já já. joguei pro universo, já. Já. Você sabe que, ó. Você sabe quando eu falo. Ela tem que tomar eu cuidado com ele jogar pro profetizo. universo, porque ela disse que são Duas. dois. É, que a Adri vai ter Meu dois. Deus, gêmeos. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar. Aí ela ainda acha que eu tenho disposição a fazer projetos Ei, com duas crianças. ó, Não, duas crianças juntas. Não, mas aí eu tô lá também pra ajudar, né? Mas é pra isso que a gente tem escola, das 6 às 19 da Ah, que manhã. coisa Que boa! maravilha. Já E, ó, deixa lá, Vai ver a Das Luísa seis às ainda em 19. tempo real. vai trabalhar com seu O bebê celular aqui, ali e tranquila. Vai dar pra fazer vários projetos. Até porque você vai precisar mesmo fazer projeto o quê, né? Fralda, leite. Vai certeza, precisar trabalhar. trabalhar, entendeu? Então, bora. Aí você tá assustando o futuro pai da criança. Pô, né? acho que não, é o futuro. Dando Tô dando
um futuro promissor, já dando, ó, a Uma mulher solução. empreendedora dessa. Tá vendo? Tô dando problema e a solução já. Perfeito. Entendeu? Ótimo. Então só isso. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada Obrigada, mesmo. Raquel. Prazer. Chegamos ao final de mais episódio do primeiro podcast. Quero aqui. Foi uma conversa deliciosa, né, Eu amiga? amei. Maravilhosa. A gente Ótimo. ficaria mais umas 2 horas aqui conversando. Com certeza. Vamos marcar nosso cafezinho, né? Com certeza. Vocês vão Porque marcar um daqui cafezinho? já sai o Vamos pós, visitar a é certo. escola. Ah, sim, Vamos visitar a convidadíssimas, escola. por favor, né? Vamos Agora, visitar a próxima escola. conversa Vamos lá. mostrar pra vocês, ó, deixar o compromisso aí. A gente vai visitar a escola, mostrar pra vocês Uhum. e com toda certeza vocês vão colocar os seus pequenininhos, seus filhos lá na escola Átila Curumim. Quero aqui mais uma vez agradecer quem nos ajuda aqui sempre. Então, Coliseu, Restaurante Kyoto Sushi, Imobiliária Porta Nova e Padaria Rose. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.